Olá pessoal, mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo. Vamos dar continuidade à resolução do exercício, resolvendo agora essa questão 14, que foi do vestibular da Universidade Federal do Ceará, que diz o seguinte: em certa hora do dia, os raios do Sol incidem sobre um local plano com uma inclinação de 60 graus em relação à horizontal. Nesse momento, o comprimento da sombra de uma construção de 6 metros de altura será aproximadamente uma dessas alternativas, né? E a gente tem aqui um dado, raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7. Pois bem, de acordo com o enunciado, o que é que nós temos? Uma construção de 6 metros de altura, ok? Digamos como se fosse um prédio. 6 metros de altura. Aqui a gente tem o plano. E aí é dito que os raios do Sol, sim, essa construção tem 6 metros de altura. Aí diz que os raios do Sol incidem, né? Digamos que aqui fosse o raio do Sol, passando bem ali na quina do edifício. Os raios do Sol são paralelos, tá? Né? E aí ele vai incidir aqui sobre o plano, com inclinação de 60 graus, certo? Então, por isso 60 graus aqui. Os raios do Sol estão chegando aqui no plano com essa inclinação de 60 graus em relação à horizontal, em relação ao plano, tá? Nesse momento, o comprimento da sombra de uma construção de 6 metros de altura, a construção tem 6 metros, e nós queremos saber o comprimento da sombra. Isso aqui que nós queremos saber, ó, tá? Como se aqui nós tivéssemos a sombra desse edifício e aí a gente quer saber exatamente o comprimento desta sombra. Tudo bem. Lembrando que a construção tem 6 metros, eu posso colocar esse 6 aqui, ó. Aqui é 90 graus e a gente pode resolver utilizando os conhecimentos de trigonometria. Não é isso? De novo, vamos recapitular. A gente vai usar o quê? Seno, cosseno ou tangente? Qual das três? Ora, observe. Em relação ao ângulo de 60, a gente quer calcular o quê? Esse x. E esse x ele é qual elemento do triângulo em relação ao ângulo de 60? Esse x é o cateto. Cateto o quê, pessoal? Cateto adjacente. Não é isso? Cateto adjacente. Esse x aqui é o cateto vizinho ao ângulo de 60. A outra informação que nos foi dada em relação ao ângulo é o cateto oposto ao ângulo de 60. Isso aqui é o cateto oposto. Cateto oposto. Então nós queremos descobrir o cateto adjacente e nos foi fornecido o cateto oposto. Qual dessas três razões relaciona os dois catetos, adjacente e oposto? É a tangente, né? Então, a tangente de 60, cateto adjacente sobre o cateto, na verdade, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Só reforçando, por que eu escolhi tangente? Porque o seno ele trabalha com a hipotenusa e a gente não tem informação. O cosseno também trabalha com a hipotenusa, nós não sabemos a medida dela. Nos foi dado o cateto oposto e nos foi perguntado o cateto adjacente. E a tangente, dentre as três, é a razão trigonométrica que trabalha exatamente com esses dois catetos. Então vamos lá. A tangente de 60 graus é um ângulo notável, é só você lembrar lá da tabelinha que nós preenchemos, a tangente de 60 é raiz de 3. Do outro lado aqui, vou colocar em cima o cateto oposto, que é 6. E embaixo o cateto adjacente, que eu chamei de x. Ok? Aqui embaixo da raiz de 3 é mesmo que ser 1. A gente tem uma proporção, né? Multiplica meio pelos extremos, vai ficar raiz de 3 vezes x é igual a 6 vezes 1, que dá 6. O raiz de 3 vai passar dividindo. Vai ficar x igual a 6
sobre raiz de 3. Ok? Aconselho, quando tiver raiz embaixo, você racionalizar, tá? Já já eu justifico por quê. Justifico melhor, né? Então, ó, racionalizando, isso é 6 sobre raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre raiz de 3. Ok, pessoal? Você pega o mesmo, ó, 6 sobre raiz de 3 e multiplica em cima e embaixo pelo denominador, nessa forma mais simples de racionalizar. Daí a gente vai ficar com x igual a 6 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes a raiz de 3 da raiz quadrada de 9, que dá 3. Por fim, x é igual a 6 dividido por 3, 2 vezes raiz de 3. Muito bem. Então, essa é a nossa resposta. Contudo, foi informado para a gente que considerasse raiz de 3 igual a 1,7. Então, aqui basta que eu faça x é igual a 2 vezes 1,7, que dá 3,4. 3,4. Certo? Que é exatamente a letra E. Só para reforçar, olha só, gente. Se eu parasse aqui, x é igual a 6 sobre raiz de 3, e substituísse aqui raiz de 3 por 1,7. Então, nós teríamos que x é igual a 6 dividido por 1,7. Tá? Qual é o melhor? Fazer essa divisão ou fazer esta multiplicação? Tá? Melhor fazer a divisão ou fazer essa multiplicação? Muito mais fácil fazer essa multiplicação, né? Embora os resultados sejam iguais, tá? É por isso que a gente vai dar preferência a fazer a racionalização quando nos depararmos com essa situação. Beleza? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula.